Tudo jóia com você? Espero que sim. Mais uma videoaula. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais algébrica. A gente vai fazer mais conta hoje um pouquinho, tá? E você já está fazendo a lista de exercícios, percebeu que tem alguns exercícios que eu tenho que fazer um pouquinho mais de conta, né? Mas algumas coisas você já está entendendo, você já percebeu algumas coisas você já está percebendo, você já entendeu, né? O que você já sabe já de soma de vetores? Agora eu estou falando do módulo, para obter um módulo da soma de vetores. Se eu tenho dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, o que eu vou fazer? Eu vou somar os módulos. Se eu tenho dois vetores na mesma direção e em sentidos opostos, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair os vetores. Se eu tenho vetores perpendiculares, aí eu não vou somar nem vou subtrair os módulos. Para obter o módulo, eu vou ter que calcular o teorema de Pitágoras. Então, e hoje a aula é um caso especial, porque não está nem na mesma direção e não está em perpendicular. Então, não é nem somar, nem subtrair e nem calcular o teorema de Pitágoras. Nós vamos ter que dar um jeitinho matemático aqui, dar uma brincadeirinha com a matemática para a gente obter esses vetores. Note bem que eu tenho agora dois vetores, certo? Se eu fizer aqui a regra do paralelogramo aqui, ó, eu traço uma reta, essa aqui paralela aqui, não é isso? E outra paralela aqui, o vetor resultante vai dar aqui na diagonal. Pois bem, você já percebeu que não dá um triângulo que retângulo, né? Não fecha um triângulo retângulo, então não dá para calcular o teorema de Pitágoras. Eu vou ter que trabalhar mais com isso, tá? Então é o seguinte, tendo o ângulo entre os dois vetores aqui, ó, eu consigo fazer uma jogada matemática. Mas antes de colocar o ângulo aqui, nós vamos fazer o seguinte, o que eu quero fazer? Eu quero o vetor A mais o vetor B. Vai me dar um vetor resultante, ok? Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar a origem do segundo e levar na extremidade do primeiro. Tá feito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar os dois vetores. Da origem do primeiro à extremidade do segundo. Aí eu tenho o vetor o quê? Resultante. Mas, novamente, não está na mesma direção. Então, não dá para somar nem subtrair. Não fecha um triângulo retângulo, não dá para calcular o teorema de Pitágoras. Eu podia chegar aqui e colocar a fórmula, só que tem um problema se eu colocar a fórmula. O Tiburcio, ele quer que coloque a fórmula, já está ali, ó, já está ali gritando, porque lá eu sei, no livro tem a fórmula. Aí você chega, olha na fórmula assim e fala assim, mas como que o cara chegou nisso? Mas porque Deus quis assim. Não é assim. Então a gente vai aproveitar para brincar e dar uma olhada e ver um punhado de coisa aqui. A gente já fazer uma revisão de um punhado de coisa aqui. Certo? Então não dá. Então eu tenho que fazer uma jogada matemática. Qual é a jogada matemática? O que eu sei calcular? Teorema de Pitágoras. Mas para ser teorema de Pitágoras eu preciso de um triângulo o quê? Retângulo. Então eu vou fechar um triângulo lá. Ó, o pedacinho que está faltando. Ó, de novo. De novo. Aí, o pedacinho que estava faltando, ó, fechei o quê? O triângulo retângulo. Só que esse pedaço aqui, ó, do triângulo é imaginário, eu não tenho ele. Esse pedaço imaginário eu vou chamar de y e aqui eu vou chamar o quê? De x. Certo? Eu dou conta de calcular o teorema de Pitágoras aqui? Dou, porque o teorema de Pitágoras quem é o teorema de Pitágoras? É a hipotenusa ao quadrado, que é igual a um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. Professor, mas o professor de matemática, o de matemática também é dos mimimi, né? Vai falar cateto. Beleza, cateto é lado. Ok. Tá mais correto aqui do que a gente falar lado, mas só para ficar mais fácil. Ok? Então, nós temos aqui, quem é a hipotenusa? Eu estou olhando o triângulo grande, eu estou olhando o triângulo de fora aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo. O triângulo externo. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o vetor resultante ao quadrado. Quem é um lado? Um lado é esse aqui, ó. Só que é esse pedaço mais esse pedaço. Então, eu tenho que falar que é
A mais x elevado ao quadrado, mais o segundo lado. Quem é o segundo lado do triângulo externo? Esse aqui, que é y ao quadrado. Só que você pergunta, professor, você inventou o x, inventou o y, como que eu vou saber quem é o x e o y? Se eu tenho o ângulo entre os dois vetores, que eu vou chamar aqui ângulo alfa, se eu tenho o ângulo entre eles, eu posso começar a brincar com as relações de seno, cosseno, tangente. Então, eu posso vir cá e falar o seguinte, seno de alfa. Quem é o seno de alfa? O seno de alfa é o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui está aqui olhando esse triângulo pequeno aqui, ó, esse aqui, ó, esse triângulo. Cateto oposto de frente para o ângulo. Quem é o cateto oposto? É quem? É meu y. Quem é a hipotenusa do triângulo pequeno? É o vetor B. Então, aqui é o módulo de B, tá? Melhorando, vamos melhorar, porque eu não quero nem o seno, eu quero isso aqui. Então, eu vou falar que o meu y é quem? Meu y é B vezes seno de alfa, certo? Agora, nós vamos fazer cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente, certo? Que vai ser quem? X e a hipotenusa é B. Então, eu vou ter que x, pegando o B que está dividindo, passo para cá multiplicando, né? B, a x é B vezes cosseno de alfa. Certo, senhores? Agora, nós vamos começar com a nossa brincadeirinha aqui. Nós vamos começar substituindo aqui, né? Então, o vetor resultante é igual a mais... Quem é o x? B vezes cosseno de alfa. Fecha parênteses. Ao quadrado, né? Não posso esquecer. Mais o y. Quem é o y? B vezes seno de alfa. Isso aqui tudo elevado ao quadrado. E aqui, senhores, sem mimimi, hein? Porque você é experiente em matemática, você é top. Isso que você percebeu, que essa parte aqui é um quadrado perfeito. Aprendemos isso lá no 8º ano, tá? Quadrado perfeito. O que é quadrado perfeito? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Isso é o quadrado perfeito, hein? O Enem você tem que saber fazer o trinômio, tá? Aí tá estudando para isso, né? Vai chegar lá. Se tá no primeiro colegial, vai chegar lá. Já devia saber, mas vai chegar lá. Aqui, senhores, nós temos um quadrado perfeito, mas sem preocupação. Você é um aluno experiente, bom de matemática, já está no 9º ano, ou passou pelo 9º ano, já sabe que o quadrado perfeito é o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, vamos desenvolver isso, vamos desenvolver. Nós vamos ter aqui r ao quadrado é igual. Quadrado primeiro, quem é o primeiro? É o a, tá? Então, vai ficar a ao quadrado. Mais o quê? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais quem? Mais quadrado do segundo. Agora, isso tudo aqui, que é o segundo, vai estar ao quadrado. Então, vai ficar b ao quadrado, o quê? Vezes cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa. Mais quem? Mais b. Como isso que tudo está ao quadrado, então vai ficar b ao quadrado vezes seno de alfa ao quadrado. Deixa eu apagar aqui, ficou errado aqui esse quadrado. Tá. Isso. Esse parênteses aqui eu não precisava ter colocado, não. Vou tirar ele. Isso. Canetinha de novo. Ok. Voltando aqui. Aqui, ó. Vou fazer assim, ó. para não misturar, né? Então, aqui o que acontece? Nós vamos começar a mexer aqui, ó.
Você está vendo que aqui tem b ao quadrado, esse aqui tem b ao quadrado? Esse daqui eu posso pôr em evidência. Esse daqui eu posso pôr em evidência. Então, eu posso falar o seguinte, ó. R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa mais quem? B ao quadrado, A parênteses, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa. Tá? Fecha parênteses. Então, nós vamos ter aqui R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de alfa mais B ao quadrado. E aqui nós temos uma propriedade trigonométrica, que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso é igual a quanto? Isso, aluno top é outra coisa, aluno de matemática top é outra coisa. Isso é igual a 1, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a quê? A 1. Portanto, eu vou ter aqui que o vetor resultante é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de alfa. Professor, nossa, pirei a cabeça, fiquei doido agora, meu Deus do céu. Não, se desespere. Observe bem, você está vendo que aqui, ó, essa parte aqui, ó, vou colocar aqui para você, tá vendo aqui, ó, não é semelhante a essa aqui? Esse aqui é o teorema de Pitágoras, mas lembra que o nosso triângulo não era retângulo, eu tive que completar aqui com um triângulo imaginário aqui, não tinha? Aqui é a parte que eu completei, ó, para poder dar certinho. Essa é a nossa fórmula, aqui, ó, essa é a nossa equação, certo? Isso é importante o aluno perceber, tá? Se você for no livro, você vai chegar aqui e vai ter essa equação aqui, ó. Mas como que ele chegou nessa equação? E se for no livro de matemática, ele vai trazer aqui com sinal de menos e vai trazer seno. Então, isso tem uma jogadinha trigonométrica, tá? Para fazer isso. Mas, o que é importante é você entender a fórmula. Estou lá no Enem, eu esqueci a fórmula, eu tenho tempo, eu vou desenvolver. Tá? Eu vou desenvolver, é um teorema de Pitágoras, lógico que a gente gasta um certo tempo aqui, se caso fosse fazer no talo, 2 minutinhos. Agora, como diria meu professor de saxofone, professor Lander, repetir mais repetir é igual a saber. Se você fizer 1000 exercícios utilizando essa fórmula, você vai saber de cor, de coração, aqui, ó, bem coradinho aqui, ó, no coração. Então, por isso que tem que se exercitar, né? Por isso que tem que fazer muito exercício. O Tiburcio falou que vai chamar o pai dele aqui na escola porque tem muito exercício, ele vai quase, tá quase morrendo de fazer exercício. Mas você tem que fazer. Tem que repetir muitas vezes, tá? Quanto mais, melhor, tá? Continuando a nossa aula, eu sei que já foi longa, agora a gente vai para componentes dos vetores ou decomposição de vetores. Lembra que a gente fez na outra aula o exemplo do menino empurrando a mesa? Um empurrava na vertical e o outro empurrava que na horizontal, né? E o que acontecia? Andava o quê? Na diagonal. Nesse caso, eu vou te dar o resultado pronto, tá? Que é o caso de um jogador de futebol que vai bater uma bola por cima da barreira. Ele tem que pôr, ele quer marcar gol, então ele tem que pôr a velocidade da bola para onde? Para frente. Mas ao mesmo tempo ele tem que passar a barreira, então ele tem que colocar a velocidade para onde? Para cima. Mas você não vê nem para frente nem para cima. O que você vê, olha lá a bolinha lá na ilustração, é o quê? É o movimento, né, paraboloide, movimento balístico, lançamento de projéteis, que você vai estudar matéria de primeiro colegial. Então, você vai ver o resultado final. Então, aqui, o que acontece? Eu estou colocando aqui para você que o jogador foi bater uma bola, ele colocou uma velocidade, então, eu estou te dando o resultado da velocidade, que é 100, e ele bateu na diagonal. Então, a pergunta é, quanto que ele colocou de velocidade para frente e quanto que ele colocou de velocidade para onde? O importante aqui é saber quanto que ele colocou de velocidade para frente, tá?
E quanto que colocou de velocidade para cima. Para isso, eu vou ter que decompor. Então, aqui, senhores, acionar minha caneta, ela sempre... Vamos lá. O que acontece? A gente chama de projeção. Na verdade, na diagonal, como você viu lá naquele exemplo, para ela estar na diagonal, alguém tem que ter colocado uma velocidade no x e alguém tem que ter colocado uma velocidade quem? No y. Então, aqui, ó, aqui eu vou ter uma parte dessa velocidade está no x, a parte dessa velocidade está no x. Então, aqui que eu vou chamar o que aqui, ó? Essa aqui eu vou chamar de Vx. Uma parte dessa velocidade está onde? Está no y, que eu vou chamar de quem? Vy. Então, eu quero determinar o módulo de cada uma. E ele me deu o ângulo de quanto? 30 graus. Então, aqui a gente vai trabalhar com o que? De novo, seno, cosseno e tangente. Tá? O módulo da velocidade resultante de quanto? 100 metros por segundo. Então, vamos trabalhar lá. Primeiro, vamos trabalhar... Eu gosto sempre de começar por cosseno. Cosseno. Lembra, você prefere coca ou cocô? Você vai falar, eu prefiro coca. Porque se você colocar aqui que é cateto oposto, vai ficar co. Horroroso. Não, você prefere coca. Cosseno é cateto adjacente sobre quem? A hipotenusa. Ok? Então vai ficar aqui o seguinte, cosseno de alfa vai ser quem? Quem é o cateto adjacente? Então vamos lá, vamos aprender a dar nome nos bichinhos aqui, né? Quem está de frente para o ângulo de 90 graus, quem está de frente para o ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Quem está de frente para o ângulo, cateto oposto. Então só sobrou esse aqui para ser quem? Cateto adjacente, que é quem? O Vx. E a hipotenusa é a velocidade V. Esse aqui está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Portanto, eu tenho que Vx é igual a V vezes cosseno de alfa. Esse está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, portanto, eu tenho isso daqui. Certo? Não é matemática agora. Não, professor, deu trabalho demais. Não é matemática agora. Não é matemática. O Tiburcio vai gostar. O Tiburcio gosta de macetinho, preguiçoso, que só dói, não gosta de ficar pensando muito, sempre gosta de um macetinho. Macetinho agora. Tá com o ângulo? Cosseno. Tá sem o ângulo? Seno. Com o ângulo? Cosseno. Sem o ângulo? Seno. Qual lado que tá com o ângulo? Lembrando que essa é a hipotenusa, né? Quem é que tá com o ângulo? É o x. Então, ele é cosseno. Quem é que tá sem o ângulo? É o Vy. É o Vy. Então, ele vai ser quem? Seno. Com ângulo, cosseno. Sem ângulo, seno. Ok. Beleza, mas vamos fazer aqui, né? Acabar aqui. Então, vamos fazer aqui. Vx. Então, tá. Quanto que é o V? O V é quanto? O V é 100. Vezes o cosseno de quem? O cosseno de alfa. Quanto que é o alfa? O alfa é o ângulo de quanto? 30 graus. Certo, senhores? Tá, agora a gente tem que lembrar. Nossa, professor, quanto tempo que eu não faço isso? Eu tenho que lembrar, né? Da tabelinha, né? Eu vou ter que lembrar aqui, pessoal. Quanto tempo você não faz isso, né? Então, vamos lá. Seno, cosseno, tangente. O ângulo de 30, 45 e quanto? 60 graus. Lembra como que é a música? Ritmo de Natal? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A parte animada da música. Rei. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3,
raiz de 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey, a tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey, 1 raiz de 3. Hey. Pessoal que já é experiente aí em trigonometria, sabe o quê? Ele sabe o quê? Que tangente é a divisão do seno com o cosseno. Então, raiz de 2 dividido por raiz de 2, raiz de 2 dividido por 2, dividido por raiz de 2 dividido por 2, todo número dividido por ele mesmo é quanto? 1, tá? Então, aqui nós temos cosseno de 30. Quanto que é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui fica uma observação para você, ó, fica um OBS aqui para você. Observação. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Se você vai fazer concurso, Enem, vestibular, essas coisas assim, é bom saber a raiz de 3. Pega aí, tá com dúvida? Pega aí na sua calculadora e bate aí para você ver, tá? A gente acaba memorizando, né? Porque raiz de 4 é 2, né? Então, raiz de 3 tá pertinho da raiz de 4, então é 1,7. Já colocando aqui, a raiz de 2 é 1,4. Certo? 1,4. Então, esses são valores aproximados. Eles não são valores exatos, são valores aproximados. Tá ok? Então, aqui, aproximadamente, V é igual a 100. Cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é 1,7 dividido por 2, aproximadamente 0,86. V aqui vai ser quanto? 100 vezes 0,86 vai ser 86 metros por segundo. Aí você fala assim, não, professor, beleza, já calculei a velocidade de x, portanto, que a velocidade de y é o resto. Lembra que aqui é vetor. Lembra que aqui é vetor. Então, nós vamos calcular agora a velocidade de y. Vy vai ser quem agora aqui, o meu Vy, né? Então, nós vamos ter que trabalhar com quem? Seno de alfa, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa, tá? Sobre a hipotenusa. Então, vai ficar aqui. Seno de alfa vai ficar como? Já vou colocar os valores, né? Seno de 30. Quem é o cosseno aqui? Quem é o cosseno? É o cateto oposto, que eu não sei, que é o Vy. Vy, que vai ser igual a quanto aqui? A hipotenusa vai ser quanto? 100. Esse que está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, meu Vy vai ser igual a quem? Vai ser igual a 100 vezes o seno, ó, 100 vezes o seno, que é quanto? 1 sobre 2. Né? Seno de 30 é 1 sobre 2, que vai dar quanto? 50. Você fala assim, professor, mas como que 50 mais 86 vai dar 100? Nunca. Lógico que vai. Calcula o teorema de Pitágoras. Pega 50 ao quadrado, então 50 vezes 50 mais 86 vezes 86. Calcula, coloca isso na calculadora. Aperta a raiz quadrada. Tá, não vai dar 100, vai dar 99, qualquer coisa, porque lembra que eu falei que esse 0,86 é aproximado? Então é isso. Para dar o 100 de volta, você tem que calcular o teorema de Pitágoras. Sei que vai ficar algumas dúvidas, vê o vídeo de novo, a gente deu uma aceleradinha aqui para o vídeo não ficar muito longo. Tenta fazer os exercícios, a gente vai ter um momento junto para tirar dúvidas. Se caso esse momento já passou, vai estar aqui na descrição o link, vai estar aqui no playlist o link. Baixa a lista de exercício, faça exercício, curte, compartilha e te aguardo para a próxima aula.